Ela é filha dos maiores traders de todos os tempos, nomeada 5 vezes ao Oscar de melhor atriz, ganhou 2 vezes o Globo de Ouro e foi casada com o inimigo número 1 do Cavaleiro das Trevas. Eu? Quem é a superstar que roubou os holofotes do maior campeonato de trade do planeta, desbancou grandes traders ao redor do mundo e subiu ao pódio com um impressionante resultado de 1000%? Das bolsas de futuro de Chicago para a calçada da fama de Hollywood, do sofrimento de bullying na escola para o tapete vermelho do prêmio mais cobiçado do cinema, a estrela aclamada pela crítica também é uma trader de alta performance. Como ela conseguiu transformar 10 mil em 110 mil dólares? Quais foram as suas principais estratégias? E como você pode aplicar essa trama de sucesso na sua jornada como trader? Então já deixe seu like, se inscreve no canal e bora! Michelle começou cedo no mundo do trading. Filha de Larry Williams, cresceu vendo seu pai vencer os mercados. Aos 7 anos, viu o pai ser campeão da Copa do Mundo de Trading. A vitória de Larry em 1987, com retorno de 11.376%, até hoje é o melhor desempenho da competição. Larry educou a filha em casa boa parte da infância. Aos 9 anos, Michelle Williams disse aos pais que queria ser atriz. Fez alguns testes e logo conseguiu participações em filmes e séries de TV. Aos 15 anos, em 1995, ela pediu a emancipação dos pais para seguir a carreira de atriz. Depois de completar a 8ª série, ela abandonou a escola por causa de grave bullying. Mais tarde, já longe dos pais, a atriz participou do Campeonato Mundial da Robbins Trading Company, onde transformou 10 mil em 110 mil dólares. 10 anos depois do seu pai ter vencido a mesma competição. Deixou seu nome escrito na história da competição, ocupando atualmente o 3º lugar no ranking geral. Depois disso, Michelle seguiu sua carreira brilhante como atriz, participando de dezenas de filmes. A curiosa vida de Michelle ainda conta com um casamento com Heath Ledger, que interpretou Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Fiquei impressionado com o talento e o respeito que as pessoas têm por ela. O que faz uma pessoa ser tão bem sucedida assim? Ela transformou 10 mil em 110 mil dólares. É uma estrela do cinema mundial. Alguém pode falar, mas com o pai dela é fácil. Primeiro que quando ela ganhou a competição, não estava mais com o pai. E seria mais fácil para ela também ficar fazendo viagens, gastando o dinheiro do pai. E o próprio Larry, perguntado se todos podem aprender a operar na bolsa, ele diz o seguinte: posso ensinar qualquer pessoa, mas nem todos conseguem. Algumas pessoas são muito emotivas, outras não conseguem manter o foco e algumas são simplesmente burras, pelo menos burras em relação aos mercados. Larry afirma que a filha começou a operar como um pato na água. Na mesma entrevista ele diz: ela é muito inteligente e parece ter pouco medo de qualquer coisa na vida, o que a ajudou. E realmente, olha só para a vida dela. Saiu de casa aos 15 anos, atrás do seu sonho, sofreu bullying, teve problemas sociais e ao invés de se fazer de vítima, decidiu tocar o terror. Coragem é uma das qualidades que um trader vencedor tem. Eu gosto muito do trecho do livro O Príncipe, que diz o seguinte: todos os caminhos da ação são arriscados, então a prudência não está em evitar o perigo, mas em calcular o risco e agir decisivamente. Cometa erros de ambição e não erros de preguiça. Desenvolva a força para fazer coisas fortes, não a força para sofrer. Obviamente, não confunda ambição com ganância. Não vai se alavancar além da conta, o seu risco precisa estar calculado. Aqui eu vou colocar para você 12 regras dos Williams, retirado de algumas entrevistas já concedidas, algumas citações, para você levar na sua jornada como trader. Os melhores traders são aqueles que estão dispostos a aprender, se adaptar e evoluir com os mercados em constante mudança. Uma flecha só pode ser disparada puxando-a para trás. Então, quando a vida está te arrastando de volta com dificuldades, significa que ela vai te lançar em algo grande. Apenas concentre-se e continue mirando. Um trader deve perceber no que é bom e aproveitar seus pontos fortes. Não tente ser um pau para toda a obra. Concentre-se no que funciona para você.
Negociações bem-sucedidas não tem nada a ver com estar certo ou errado. Trata-se de tomar a melhor decisão com as informações e os recursos de que você dispõe. Você deve estar disposto a aceitar as perdas e passar para o próximo trade. Não se lamente com o resultado de nenhum trade. Sempre reduza suas perdas. Quando você entrar em um trade e a posição for contra você, você deve sair da negociação e assumir a perda sem hesitação. Negociar é uma maratona, não uma corrida. Não fique muito preso com o resultado de curto prazo. Concentre-se no longo prazo e seja consistente. Fazer preço médio não é recomendado. Se você entrou em um trade e a posição está indo contra você, você não deve entrar em uma nova posição para reduzir o médio. Fazer isso criará perdas maiores. Você deve permanecer disciplinado e emocionalmente desligado dos mercados. Tenha um plano. Um plano de trading é essencial para uma negociação bem-sucedida. O plano deve incluir um conjunto de regras, uma estrutura de gestão de risco, uma estratégia operacional. Use a alavancagem com cautela. A alavancagem pode ser uma ferramenta poderosa, mas deve ser utilizada com cautela. Ela pode aumentar seus lucros e perdas potenciais, por isso, deve ser usada com responsabilidade. Diversifique o seu portfólio. Isso é uma ótima maneira de reduzir os riscos e aumentar os seus lucros. Bom, você deve estar se perguntando que estratégia operacional, que setup ela usou para transformar 10 mil em 110 mil dólares. Evidentemente, ela usou várias estratégias porque foi quase um ano de operações. Nesse vídeo aqui, vou passar o 9.2 e 9.3 para você. Bom, setup 9.2, o que a gente vai buscar? O ativo está numa tendência de alta, plena tendência de alta. A gente vai procurar um movimento de pequena correção para continuar no movimento direcional. Como que funciona aqui para a operação de compra? Preço acima da média de 9 períodos, média exponencial de 9 períodos. A média de 9 períodos precisa estar ascendente, ou seja, inclinada para cima. A gente vai precisar de um candle ter o fechamento abaixo da mínima do candle anterior. E a entrada se dá quando o preço conseguir superar a máxima desse candle. Vamos lá. Então isso aqui, ó, eu tenho preço acima da média de 9 períodos, a média inclinada para cima. Eu tenho aqui nesse candle o fechamento abaixo da mínima anterior e eu tenho a entrada no rompimento, tá? Então eu marco esse candle aqui. Quando o preço romper a máxima desse candle, eu faço a abertura de compra e deixo meu stop no último fundo aqui. Então olha só, não precisa ser no próximo candle. Esse candle aqui não rompeu a máxima, eu abri a operação somente aqui. O que desconfigura o setup? Se passar para baixo da média de 9 períodos aqui, tá? Aí desconfigura o setup. Então mais um exemplo aqui, olha só. Eu tenho o preço fechando abaixo da mínima desse candle. Aqui eu tenho a mesma coisa. E aqui também, ó. Preço fechando abaixo da mínima desse último candle aqui. Com preço acima da média e a média inclinada para cima. Então tenho a entrada no rompimento e o stop abaixo do último fundo. E aqui a mesma coisa. Eu marquei esse candle aqui. Esse candle aqui fechou abaixo da mínima do candle anterior. Marco esse candle aqui e faço a abertura de posição no rompimento. E o stop abaixo do último candle. E o 9.2, operação de venda. Preço abaixo da média de 9 períodos. Média de 9 descendente, ou seja, inclinada para baixo. Candle vai ter um fechamento acima da máxima do candle anterior. E a entrada se dá quando o preço conseguir perder a mínima deste candle. Então é esse padrão aqui. Eu tenho um fechamento acima da máxima do candle anterior e vou fazer a abertura de venda no rompimento deste último candle aqui. E o setup 9.3, como que vai funcionar? A gente também vai buscar um movimento de continuidade, movimento de tendência, também pegar uma correção para continuar o movimento direcional. Operação de compra, preço acima da média de 9 períodos, média de 9 ascendente, 2 fechamentos consecutivos abaixo do maior fechamento do movimento e a nossa entrada se dá quando o preço conseguir superar a máxima do último candle. Basicamente isso aqui.
preço acima da média, média inclinada para cima, esse aqui como se fosse o candle 1, último candle em alta. Eu tenho no candle 2 o fechamento abaixo da máxima do candle 1 e o candle 3 também abaixo da máxima do candle 1. É isso que eu preciso. O candle 3 não precisa estar abaixo do candle 2, tá? Ele precisa estar abaixo da máxima do candle 1. E a abertura de compra, a entrada na nossa operação, o rompimento da máxima do candle 3. Então o rompimento foi nesse candle aqui. E o stop abaixo do último fundo. E operação de venda do 9.3. Preço abaixo da média de 9 períodos, média de 9 descendente, 2 fechamentos consecutivos acima do menor fechamento do movimento, e a entrada se dá quando o preço conseguir perder a mínima do último candle. Então é esse padrão aqui que você vai encontrar, preço abaixo da média, média descendente, candle 1, o candle que vai gerar um fundo aqui para gente. Eu tenho uma correção no candle 2 e 3, que eles vão ter o fechamento acima do candle 1, e eu tenho minha operação de venda aqui, quando romper a mínima desse que a gente chama aqui de candle 3, beleza? E nosso stop acima do último topo aqui. Fechou, pessoal? Então, esse é o setup 9.2 e 9.3 para você aplicar aí nas suas operações. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Grande abraço.